Esse trabalho ele foi desenvolvido na Associação Blumenauense de Deficientes Físicos e ele teve como objetivo principal contribuir com o empoderamento e a participação política das mulheres com deficiência na sociedade. Ele foi organizado em 4 linhas de ação. A primeira linha consistiu num grupo de mulheres com deficiência que visava o compartilhamento da experiência de ser mulher com deficiência, bem como a criação de estratégias de enfrentamento para as barreiras atitudinais e arquitetônicas vivenciadas cotidianamente por essas mulheres. Outra linha de ação foi a constituição de um seminário sobre gênero, deficiência física e cidadania, focalizado tanto na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, como na cidadania e na participação política dessas mulheres. Também houve o assessoramento dessas mulheres para que elas participassem de espaços legitimados de controle social, como conferências e fóruns voltados à construção de políticas públicas e à formação de profissionais voltados à sensibilização deles para a imbricação entre a deficiência com as questões de gênero, raça, geração e classe social. Ela mostra a necessidade de se pautar o trabalho junto a pessoas com deficiências com base na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi uma convenção construída com a participação de organizações de pessoas com deficiência de todo o mundo. Além disso, aponta para a necessidade de se pautar a atuação profissional junto às pessoas com deficiência no rompimento das barreiras tanto arquitetônicas como atitudinais e, por fim, a necessidade de a psicologia reconhecer a deficiência como uma categoria de análise tanto nas pesquisas como nos trabalhos de intervenção junto a essa população, já que cerca de 14,5% da população brasileira experiencia a deficiência, segundo dados do IBGE. Tanto subsídios teórico-metodológicos voltados à garantia dos direitos humanos, também estratégias voltadas ao aumento da participação política dessas mulheres na construção de políticas públicas e a formação de profissionais qualificados para lidarem com as questões de gênero e deficiência. Eu sou psicóloga do Centro de Referência de Mulheres da Maré, Caminha Rosa. O trabalho que a gente apresentou foi referente às oficinas sociais que existem nesse centro de referência, né? As oficinas sociais, elas vieram como uma estratégia adicional para o fortalecimento da autonomia feminina e da cidadania feminina, especificamente para mulheres em situação de violência doméstica no bairro Maré. Qualquer mulher que chega no centro pode participar das oficinas, elas são gratuitas e nós procuramos sempre, ao longo das oficinas, trazer conteúdos sobre direitos humanos, violência de gênero, educação não sexista, porque quando as mulheres vão conversando, elas sempre trazem algumas questões e aí sempre tem algum técnico ou psicólogo, assistente social ou advogado ou algum estagiário também dessas mesmas áreas e a gente pode, a partir das falas delas, travar algumas discussões sobre esses assuntos. Então as oficinas sociais, elas são produto de um trabalho bastante longo de construção de um dispositivo coletivo, né, que procure trabalhar na ótica do empoderamento e da construção da cidadania feminina. Não só construção, como resgate, né, porque a gente tem essa tônica da construção, mas também do resgate, né, de subjetividades. Eu acho que o olhar da psicologia aí ele é essencial no sentido de articular mesmo o que do sujeito aparece no espaço da oficina, né, e que não seja, portanto, pulverizado como mais uma fala de um trabalho da oficina. Chegam mulheres novas a todo momento. E eu acho que é legal porque a psicologia tem um olhar específico, tem um olhar diferenciado, né? O trabalho lá é interdisciplinar, a gente tem também o serviço social e o direito, mas a psicologia tem um olhar diferenciado. A partir das oficinas sociais em 2010,
Algumas mulheres que participavam da oficina de culinária e da oficina de artesanato começaram a se mobilizar, mostrando o interesse para os técnicos e para a coordenação do centro de referência em continuar produzindo com foco mais empreendedor. É interessante porque o centro tinha esse objetivo, mas essa vontade partiu delas. Assim. Elas que manifestaram interesse e a partir disso começaram a acontecer essas oficinas de produção. Uhum. Além das oficinas de produção, também uma questão que a gente já observa é a apropriação delas, né, do discurso dos direitos humanos das mulheres, né, a não naturalização mais da violência doméstica, que até então aparecia bastante, né, e elas assim, realmente já faz parte do que elas falam, do que elas vivem, né, do que elas apresentam como experiência, né, delas mesmas. É interessante pensar porque as oficinas, além, se tivesse só o caráter de ensinar um ofício, bastavam só as oficineiras, né? Então, os profissionais estão ali nesse espaço também justamente para poder trabalhar questões que surjam, que tenham a ver com violência, com direitos humanos, educação não sexista, enfim, fazer as intervenções mesmo como mais um objetivo da oficina também. Desde março de 2008, eu coordeno um grupo operativo com mulheres sobreviventes à violência de gênero. Este grupo é coordenado por mim no Centro de Referência de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência, Espaço Bem Me Quero, que se localiza na cidade de Contagem, Minas Gerais. Os resultados têm sido muito positivos, primeiramente através da corroboração dessas mulheres. Elas não só demonstram com seus relatos de vida que houve mudança. Mudança em quê? Primeiro, mudança na forma delas enfrentarem a violência. Quando a gente diz enfrentar a violência, quer dizer o quê? Nesse grupo elas têm chance real, demonstrada, né, pelos relatos que elas nos dão, de aprender a negociar, aprender a aprender. Quer dizer o quê? Aprender a elaborar estratégias de enfrentamento à violência. Há vários relatos de quando elas, por algum motivo, têm que retornar à delegacia de mulheres ou por algum motivo têm que participar lá da audiência de divórcio, da audiência de separação, elas relatam que elas se posicionam de forma diferenciada. Quer dizer o quê? Elas conseguem debater, conseguem questionar, conseguem ter crítica do posicionamento de outros profissionais, do posicionamento da sociedade como um todo em relação à questão, ou seja, elas conseguem fazer diferente lá fora. Elas conseguem, com todo respeito, claro, questionar o posicionamento, por exemplo, de um policial militar. Também em relação a elas se posicionarem frente à família, frente aos filhos. Quando uma mulher resolve se separar devido à situação de violência, elas são muito criticadas. Isso a literatura comprova. E essas mulheres do grupo relatam 1000 situações, tanto mãe quanto pai falam claramente: eu não apoio a sua separação. Sabem de toda a questão da violência, mas falam claramente que não apoiam por questões financeiras, por medo do filho ficar triste, por aí vai. E elas conseguem, né, a partir desse apoio do grupo, desse apoio da terapia também, claro que esse grupo é um grupo terapêutico também, elas conseguem se posicionar de forma diferenciada, conseguem ter essa crítica, que aquele posicionamento da mãe, ou do pai, ou do filho, não é um posicionamento simplesmente individual, é um posicionamento preconceituoso e machista da sociedade. E elas falam isso de uma forma muito bonita. Os relatos são emocionantes porque elas falam: Simone, eu respeito a minha mãe, eu amo a minha mãe, mas eu falei claramente com ela que ela não tem direito de intervir nessa decisão minha. E tudo que eu produzi, inclusive a minha dissertação, inclusive outros eventos que eu participei apresentando esse trabalho, sempre a partir dos relatos dessas mulheres. Eu acredito na palavra, eu não trabalho com outras formas de atendimento, porque eu acredito que a partir da palavra, a partir das trocas, essas mulheres conseguem produzir diferença.